Atos, capítulo 5, versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram um conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestramos, nós, expressamente, que não ensinasseis nem nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou essa obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Nós sabemos pelos evangelhos que os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles fizeram oposição ao Senhor também, no ministério do Senhor. Quando o Senhor veio para ser o Messias, nos evangelhos nós podemos ver muitas vezes os saduceus vindo. Os fariseus também vinham, mas os saduceus vinham sempre questionar a questão da ressurreição. Tem a vez que eles vieram e contaram uma história de uma mulher que tinha casado e o esposo morreu
e ela casou com o irmão dele para suceder filhos, e foi morrendo sucessivamente os irmãos, tanto que morreu todos, e ela ficou viúva de novo. Aí os saduceus perguntam para o Senhor, na ressurreição, se existe ressurreição, né, a pergunta deles, de quem ela vai ser mulher? Se todos a tiveram como mulher. E a resposta do Senhor é bem clara, que na ressurreição nós seremos como os anjos, não vai haver homem e mulher, não vai haver gênero, sim, na ressurreição não vai haver casamento. A nossa individualidade nós vamos manter, mas não vai haver casamento no céu, o Senhor foi bem claro. Então, na outra ocasião que nós lemos, estavam os fariseus acho que no capítulo anterior, eram os fariseus que estavam com o sumo sacerdote. Agora são os saduceus que estão com ele. E o sentimento que está movendo eles é a inveja. No final do versículo 17. Primeiramente, incredulidade da parte deles. Porque o Senhor também, em outra ocasião que ele foi interrogado pelos saduceus, o Senhor responde que não era Deus de mortos, mas sim de vivos. Então, no tempo do verbo, o Senhor respondeu a pergunta deles, porque Abraão, Isaac, Jacó, todos eles estão em algum lugar, né? O corpo está morto, mas eles estão no Hades, aguardando a ressurreição. E Deus é Deus de vivos. Primeiramente, esses irmãos aqui do início de Atos, o testemunho deles estava muito forte, porque estavam com uma alegria. Nós lemos também no capítulo passado que era um só coração de todos que criam no Senhor. Então o testemunho era muito forte. E Deus estava passando agora. Os oráculos de Deus que estavam com os judeus, sempre esteve com os judeus, desde que Deus deu a lei. Os oráculos de Deus sempre estiveram com os judeus. E agora o Senhor está passando isso deles. E eles sentem inveja disso, em vez de receber. Alguns poucos, né, receberam o Senhor Jesus como Salvador, mas a maioria do povo sabemos que não recebeu. Paulo depois traz essa verdade, que eles estavam endurecidos. Na verdade, eles foram endurecidos até que nós entrássemos na igreja. Então não foi nada por acaso, Deus endureceu eles. Primeiro Deus fez Pedro pregar em Atos 2, Pedro pregou depois em Atos 4, e agora vai pregar de novo aqui para eles. E mesmo assim, o povo todo não recebeu o Senhor como Messias. E o sentimento interessante que é a inveja. Esse sentimento foi o mesmo sentimento que derrubou Satanás. Satanás, ele era um querubim ungido, ele era chefe da guarda, e o orgulho dele subiu e ele quis ser igual a Deus. Ele teve inveja de Deus. Deus colocou Adão no Éden, colocou Adão como cabeça da criação, e Satanás, movido pelo mesmo sentimento de inveja, porque ele era um querubim que fazia um trabalho de administração para Deus, e a inveja o derrubou. E por inveja ele vem atacar Adão, agora um homem que Deus estabelece na terra. O mesmo sentimento que ele teve, querendo ser Deus, agora ele vem e faz Adão. Tanto que a mentira que ele conta para Eva é que se eles comessem do fruto, sereis igual a Deus. Deus está escolhendo de vocês a melhor parte. Se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Era verdade que Satanás falou? Em parte era verdade. Eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, agora em queda, em ruína, em desobediência a Deus. Então, esse sentimento de inveja é um sentimento que provém do inimigo, né, sempre, e o pecado também ele gera isso. O homem religioso, ele é invejoso também. Como Pedro aqui, o Pedro vai falar, agora com mais ousadia ainda, a primeira vez que ele fala com o clero judaico, com os sacerdotes, com o sumo sacerdote, versículo 19.
Atos capítulo 4, versículo 19. Respondendo Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Pedro ainda pergunta para eles se... Pedro dá a chance deles se colocarem na posição de julgar ainda. Se eles poderiam obedecer a Deus ou os homens. Mas agora no nosso capítulo, Atos 5, versículo 29, Pedro já está mais confiante. Pedro já está sendo ensinado pelo Espírito Santo cada capítulo que passa, os discípulos vão estar mais confiantes, né? Sendo exercitados pelo Espírito Santo a fazer essa obra agora aqui, essa nova obra, essa coisa que Deus está fazendo, que é a igreja. Pedro responde no versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram... Agora ele não pergunta, julgai vós. Ele já vai direto. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, pensando na inveja ainda, o homem religioso, por não ter o Espírito Santo, por não ter comunhão com Deus, por não ser participante dos pensamentos de Deus, ele tem inveja daqueles que tem. Sempre foi assim. No deserto, se levantaram alguns judeus contra Moisés. Quem foi que te colocou aí? Por que é tu, se nós somos todos iguais? Mas Moisés foi o escolhido de Deus. Pedro foi escolhido de Deus aqui. Pedro que recebeu as chaves do reino. Que ele abriu em Atos 2 e depois para Cornélio. Então, esses judeus que eram detentores dos oráculos de Deus, foram os detentores da verdade, agora estão com inveja do que Deus está fazendo, porque não tinha como eles negar. Os sinais que eram feitos, a cura do coxo da porta do templo foi inegável, no primeiro discurso já ficou muito claro. Agora, mais adiante, Gamaliel vai levantar também, porque não tinha acusação contra eles, e vai dizer para soltar. Mas a inveja é o que move o homem religioso. O homem natural, ele é movido pela ignorância. O homem natural, ele não sabe. Mas o homem religioso, ele quer chegar a Deus pelos seus próprios meios. Ele não quer ouvir o que Deus quer que faça. Como nós sabemos que o Senhor falou para a mulher samaritana muito claro: Deus procura adoradores que adorem espírito e em verdade. A verdade que Deus revela para o homem de como que ele queria que fossem as coisas. Ele que é Deus, ele que vai dar as ordens, ele que vai dar os mandamentos. Não é o contrário, nós vamos impor a nossa adoração que nós queremos. Mas o homem religioso, ele quer impor a adoração. Podemos abrir em Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. E da sua gordura atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui nós temos uma figura do homem religioso, bem nítida, bem clara. Deus não tinha pedido adoração aqui para eles. Deus criou Adão, criou Eva, colocou eles na administração do Jardim do Éden. Houve a queda, Deus fez provisão, roupa de pele, colocou eles para fora do jardim, guardando eles de ter acesso à árvore da vida.
porque se eles comessem da árvore da vida, eles iam permanecer para sempre naquela situação, caídos, arruinados pelo pecado. Imagina nós nesse corpo, sujeito a doença, sujeito a toda sorte de enfermidades, eterno, como seria. Então, em misericórdia, Deus colocou eles para fora do mundo, pensando já no que ele ia fazer. Aquele animal que o Senhor fez as roupas para eles é uma figura do Senhor Jesus. E eles, versículo 1, concebeu Adão, a Eva, conheceu Adão e a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor o varão. Então Deus falou para eles multiplicar e encher a terra, eles estão seguindo o que Deus tinha falado. E agora eles tiveram 2 filhos. Deus não pede adoração. Deus não pediu adoração aqui. Só que foi espontânea. O homem, ele é religioso. Nós somos religiosos. Naturalmente. O homem natural, ele é religioso. Nós temos conhecimento de Deus e queremos fazer alguma coisa para Deus. A diferença é que o homem religioso, ele vai seguir os seus pensamentos. O que ele acha. Versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim, lavrador da terra. Então um era pastor e o outro era agricultor. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. Foi espontâneo a eles. Deus não tinha pedido. Então Caim trouxe do fruto da terra a oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E agora, muito interessante, a segunda parte do versículo 4. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. O mesmo sentimento que está os saduceus no nosso capítulo, movendo-se de inveja, eles queriam já matar Gamaliel, que vai dar uma amenizada na situação. Eu demorei um tempo para entender por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Aceitou de um e não aceitou do outro. Eu demorei um tempo para compreender isso, porque à primeira vista do homem natural, o homem sem o Espírito Santo, vai parecer que Deus teria que ter aceitado os 2 sacrifícios. À primeira vista parece que Deus está sendo injusto aqui, de não aceitar o sacrifício de um e aceitar do outro. O ponto que levou a Deus aceitar um sacrifício e não aceitar outro foi a forma que eles foram feitos esses sacrifícios. Caim, lavrador da terra, ele plantou, ele lavrou a terra, plantou, ele regou a terra, esperou a terra produzir. A gente sabe o quão trabalhoso é para um lavrador, é um serviço árduo, tanto que ninguém quer voltar para o campo. As pessoas, ao contrário, as pessoas querem fugir do campo, é um serviço árduo. E ele trouxe o fruto da terra para Deus. O trabalho de suas mãos. Ele trouxe o trabalho das suas mãos para Deus. Então, foi esse o motivo que Deus não atentou para o sacrifício dele. E o sacrifício de Abel? Qual foi a diferença do sacrifício de Abel? Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Em todas as dispensações, o homem age de acordo com a revelação que Deus dá. E eles tinham uma certa revelação de Deus aqui. Nós sabemos que era uma bem limitada, né? Eles não tinham escrituras, Adão conversava com Deus. Mas eles tinham uma certa revelação, um conhecimento de Deus. Nem perto do que nós temos agora, nessa dispensação da graça, que Deus se revelou no Filho, completamente, um Deus de amor. Né? A revelação completa de Deus, mas aqui eles tinham algum certo conhecimento de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Eles sabiam isso. Quando eles caíram, o inocente teve que pagar pela transgressão deles. Eles nem sabiam o que era Jesus. Mas eles sabiam que o inocente teve que pagar.
E com certeza Abel pensou nisso, nesse sacrifício. Porque de onde é que Abel tirou trazer o primogênito das ovelhas? Né? Então não eram os pensamentos de Abel. Abel aqui compartilhava os pensamentos de Deus. Ele não era o religioso que vai fazer o que ele acha que é. Ou que ele inventa alguma forma de adorar. Abel, de uma certa forma, com o pouquíssimo conhecimento que eles tinham, foi levado a trazer um sacrifício para Deus. Maldita é a terra, meu pai é caído. O que eu vou oferecer? Sou um homem pecador. Por isso que Deus atenta para o sacrifício de Abel e não atenta para o sacrifício de Caim. O sacrifício de Abel tinha sangue. Uma figura que apontava para quem? Adoração, ministério, ela sempre vai trazer honra e glória para Deus. Nós temos falado isso já. Nunca para o homem. A oferta que Abel fez, ela apontava de uma maneira muito fraca, pelo entendimento que eles tinham, mas já apontava para a cruz. Porque Deus ia fazer no futuro. E não eram os pensamentos de Abel, eram os pensamentos de Deus. O contrário de Caim, irou-se, versículo 5, fortemente e descaiu o seu semblante. Só que Deus, em graça, isso é um pensamento muito interessante. Em todas as dispensações, Deus sempre age em graça. Tem uma linha teológica que o Deus do Velho Testamento era mais cruel, que não são os mesmos deuses, que o Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo é outro. É um engano tremendo. Deus sempre age em graça. Olha o que Deus vai falar com Caim. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Versículo 6. O Senhor em graça buscando Caim. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Não era o bem que Caim achava que teria que fazer. Era o bem, pensar que admitir a condição que ele estava e entender que ele não poderia nada. O homem caído, ele não pode oferecer nada para Deus. Ele está com as mãos sujas com o pecado. Tudo que ele toca, ele contamina. Isso é um homem caído. Então, se não for a base de um sacrifício, de uma redenção, não tem como ninguém oferecer sacrifício a Deus, aceitáveis a Deus. Os homens fazem as suas ofertas. Hoje se repete. Tem muitos Caíns hoje, muitos homens com o espírito de Caim, querendo botar a goela abaixo de Deus a sua adoração. Uns querem peregrinar lá na Terra Santa, outros querem se flagelar o seu próprio corpo, achando que Deus se agrada dessas coisas. Outros querem fazer caridade. E essas coisas não trazem honra para Deus. Essas coisas não justificam a Deus. Tem uma passagem que fala: e ele creu em Deus e justificou a Deus. O homem só consegue justificar a Deus quando ele crê no que Deus faz, na obra que Deus faz. E Deus, em misericórdia, em graça, foi em encontro a Caim, no versículo 7. Se bem fizeres. O homem religioso vai dizer: está aqui, ó, Deus quer que faça as boas obras. Não. Se bem fizeres o quê? Se atentar, porque eu estou ensinando para vocês. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus mostrou isso quando matou um animal inocente para cobrir o pecado de Adão. Só que a segunda parte do versículo 7 avisa muito bem, é solene. E se não fizeres, se Caim não atentasse para que Deus, para o sangue derramado naquele animal, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Então, o homem que rejeita a graça, rejeita o amor de Deus, ele é entregue ao seu desejo, ele é entregue ao pecado, para a sua própria ruína. De certa forma, no aspecto, é juízo de Deus, porque o
O homem está rejeitando o que Deus quer dar de graça, por amor, pela bondade de Deus, não por méritos nossos ou de qualquer pessoa. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O pecado dominaria sobre o desejo de Caim. Irmãos, isso aqui não é nada velho, isso é bem conhecido. Olhamos para o mundo, o homem natural, entregue ao seu próprio desejo, pensando em satisfazer a sua própria vontade, as suas concupiscências, com inveja de outros que têm mais em relação à questão de prosperidade, achando que isso é o mais importante, né? Mas não, cegos, mortos, né? Estão mortos, entregues aos seus desejos. Mas o Evangelho da graça de Deus sempre foi pregado. Hoje, na dispersão da graça, pregamos o Evangelho da graça, e Deus ainda busca o homem, como ele foi buscar Caim aqui. Deus ainda está falando: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Para cada um, para cada coração do homem natural, Deus ainda continua falando. A voz de Deus ecoa ainda até hoje. Hoje, pelo Evangelho da graça. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Eles foram lançados na prisão, no versículo 18. No versículo 19, normalmente quando a palavra fala o anjo do Senhor, é o próprio Senhor que vem em socorro, ou auxílio, ou para exercitar o seu servo. No 19 disse que: mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, versículo 20, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Um detalhe muito importante que nós temos frisado desde o início da leitura do livro de Atos: ele mandou eles ir no templo ainda, porque nós estamos num período de transição. O Espírito Santo tinha descido há pouco tempo, em Atos 2, eles estavam aprendendo ainda como ia ser essa nova adoração, Espírito e verdade. Por isso que eles iam no templo de Salomão ainda. Porque o Espírito Santo estava ensinando devagarinho eles. Não foi uma coisa que imediatamente eles souberam como é que ia ser. Não. O Senhor Jesus avisou em João 16, o Espírito Santo, ele vai vos ensinar todas as coisas. O apóstolo Paulo fala também que o Espírito Santo revelou para os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Então eles ainda iam no templo aqui. Porque eles não sabiam ainda. Eles já eram a igreja, eles já eram o corpo de Cristo, um só corpo, mas eles não sabiam ainda dessas verdades. O Espírito Santo ia trazer ainda à tona a maioria das verdades, ainda Paulo, que não foi chamado ainda, Paulo que ia trazer essas verdades. Então por isso que eles iam no templo. Ah, mas aqui, ó, tá aqui, ó. Eles iam no templo. Eles iam no templo porque eles não sabiam ainda como que ia ser em espírito e verdade. Era um período de transição. Todas as palavras dessa vida. Dizei ao povo todas as palavras dessa vida. A vida de fé, caminhar com o Senhor, é um privilégio. Quanto mais nós andamos com o nosso Senhor, mais nós vamos nos apaixonando por Ele. O nosso amor vai crescendo. E por Deus também, né? O nosso amor vai crescendo com a bondade e misericórdia de Deus. Nós cantamos hoje o hino, fomos vencidos pelo amor. E é uma verdade, irmãos. Então, as palavras dessa vida, o testemunho, Paulo dedica o capítulo em Coríntios, que fala só do amor. Então, o amor é muito importante para nós, para o nosso testemunho. Todos nós temos uma tendência de sermos legalistas e duros com nossos irmãos. Todos nós somos assim, nós temos que julgar essas coisas. Depois que todos os apóstolos abandonaram o Senhor, Pedro negou-lhe 3 vezes antes de ele ser entregue na mão dos judeus. Só João e a mãe de Jesus estavam perto da cruz. Todos abandonaram o Senhor. E depois de ressurreto, eles estavam fechados as portas e o Senhor se coloca no meio deles. E o Senhor não cobra nada deles. A primeira coisa que o Senhor fala é paz e seja convosco. Os irmãos podem olhar depois. Não quer dizer que o Senhor faça a vista grossa para os erros ou
ou para o pecado. Não, não é isso. Mas o Senhor sempre agiu, o Senhor Jesus, no seu ministério, ele sempre agiu em graça também. Quando os judeus trouxeram a mulher adúltera, eles queriam matar ela. Está aqui, está na lei, está escrito. Quem for pego em adultério, a morte por apedrejamento. Mas a intenção deles não era fazer justiça. A intenção deles, a trazendo aquela mulher, era fazer o Senhor Jesus ir contra o que estava escrito. Só que eles não sabiam com quem eles estavam falando. Eles estavam diante do próprio Deus ali, feito homem, e eles não sabiam. E o Senhor se abaixa e começa a escrever no chão. Eles insistem. E tu que dizes para o Senhor? Aí o Senhor responde para eles: aquele que estiver sem pecado, deixe a primeira pedra. E aí eles foram se retirando, começando pelos mais velhos. E ficou somente o Senhor e a mulher. Aí ele fala: eu também te perdoo, vá e não peques mais. Mas nós temos que sermos diligentes em julgar a carne. A carne, ela é assim. O momento que nós tirarmos os olhos do nosso Senhor, nós vamos começar a olhar para os nossos irmãos. E aí, para justificar a nossa falta de comunhão, nós vamos ser diligentes em acusar os nossos irmãos sem amor. Tem uma passagem que fala, em relação aos presbíteros: aquele que pecar, seja repreendido na frente de todos. Então, quando o irmão ele peca, ele tropeça, ele pode ser tropeço para os outros, ele tem que ser repreendido. Quando o irmão que está reunido no nome do Senhor, no nome do Senhor, ele peca, ele tem que ser disciplinado por causa do nome do Senhor. Mas antes de um irmão chegar a esse ponto de ter que ser colocado fora de comunhão, toda a assembleia é exercitada, o Senhor vai dar sinais para os outros irmãos que esse caminho, que esse irmão está num caminho que vai levar à queda. O Senhor, ele não é condescendente com o pecado e nem com os erros. Mas as coisas têm que ser feitas em amor. Em amor. Porque senão nós vamos pegar e vamos usar a palavra que nem Pedro usou com o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha. A intenção de Pedro era proteger o Senhor. Mas ele cortou a orelha do sumo sacerdote, impedindo que esse homem pudesse ouvir depois ouvir a graça. Então, muitas vezes, quando nós usamos a palavra sem amor, nós podemos cortar as orelhas dos nossos ouvintes, nós podemos deixar eles com medo de ouvir a verdade, com medo de saber. Infelizmente, irmãos, a culpa é nossa por usarmos a palavra sem amor. Então, todas as palavras dessa vida envolvem muitos aspectos. Eu consegui lembrar de um agora, apenas o amor. É um aspecto primordial para o nosso testemunho. Um jovem que entrou em contato com os irmãos aqui do Brasil, me adicionou no Facebook e ele me mandou uma mensagem: oi, tudo bom? Puxando conversa, tudo, né? Aí ele explicou que estava sozinho na cidade dele. E eu me conduí com a situação dele, né? Porque eu já estive sozinho aqui em Bagé durante um tempo. E aí liguei para ele, conversamos quase 2 horas no telefone. Aí eu fiquei surpreendido que o irmão já leu toda a literatura dos irmãos, o irmão já viu todos os vídeos do Mário. Só que ele estava muito ansioso por não ter... Eles estavam morando a 800 quilômetros da Assembleia mais perto. E ele estava reclamando que os irmãos estavam com falta de amor com ele. Aí eu fiquei surpreendido com aquilo, né? Porque ele tinha bastante entendimento das coisas do Senhor. Ele leu mais coisas do que eu já li. Muito mais do que eu já li. Um rapaz bem jovem, letrado nas coisas do Senhor, tem andado na verdade. Aí no outro dia, ele mandou mensagem se eu podia falar com ele. Podia. Falei com ele mais 1 hora.
tinha algum problema, mas eu não estava vendo o problema. Não estava nítido para mim o problema. Só que aí o senhor trouxe luz em seguida em relação a isso. Teve um dia que eu estava com as crianças aqui, ele mandou mensagem, queria falar comigo de novo por telefone. Eu até entendo, o irmão estava carente por falta de atenção, falta de comunhão. Eu entendo. Eu respondi que não poderia falar com ele porque eu estava com as crianças. E aí ele levou a mal aquilo. Levou a mal. Aí ele fez uma postagem no Facebook e eu peguei e postei um versículo que ele estava se publicamente que foi abandonado por todos, ninguém dava atenção para ele. Aí eu respondi para ele: olha, irmão, se o Senhor não é suficiente para ti, ninguém vai ser. Não vai ser o que de Bagé que eu vou te ligar para ti e vou satisfazer teu coração. A única coisa que pode preencher teu coração é o Senhor. Aí o Senhor trouxe luz. A resposta dele foi assim: que amor é esse que vocês falam? Vocês ficam falando desse amor, e na prática vocês não demonstram. Então, infelizmente, ele não conhece o nosso Deus de amor. Ele não conhece o nosso Senhor, que não deixou aqueles judeus apedrejar aquela mulher. Agiu em graça com ela. Não foi diferente também ao pecado. Vai, não peques mais. Mas o amor, irmãos, é fundamental. Para o nosso testemunho, para nós suportar também as provas que virão, os exercícios. E o amor é uma das coisas que... O amor de Deus, né? O amor de Deus. Não o nosso amor incondicional. E nós amamos enquanto tá tudo bem. No momento que tá ruim, a gente não ama menos. E o amor de Deus é um amor incondicional. Um amor que, como diz a palavra, excede todo o entendimento. Então que possamos, por misericórdia, né, crescer mais e mais, cada vez mais, esse amor do nosso Deus e Pai transbordar nossos corações, que com certeza vai redundar em glória para o Senhor, naturalmente, sem nós ter que correr para um lado para o outro. Naturalmente nós vamos desfrutar desse amor, ele vai derramar e vai alcançar as pessoas que nos cercam também. Queria tentar, para o pensamento me vir aqui, a palavra desta vida que o irmão estava lendo ali. E aqui os apóstolos estavam tendo já provas de uma nova dispensação, sendo testemunhas do Senhor. Com certeza o Senhor tratando diretamente com eles, né? Nos remete hoje a falar de vida, né? E hoje, quando nós falamos do Evangelho, nós falamos da nova vida. E aí, quando o irmão falou a palavra vida, né, que está escrito aqui, me atentou um pensamento que a gente pode passar rapidamente na primeira carta de João. O capítulo é o 5, se os irmãos quiserem abrir. O versículo é o 11. Capítulo 5, versículo 11. Se os irmãos quiserem acompanhar. É um pensamento que me veio, fala da vida, né? E fala assim nessa carta, nessa epístola. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Então é bem claro, quando a gente fala de Evangelho, quando a gente fala do Senhor, devemos atentar para essa nova vida, que através do sacrifício o Senhor nos traz, o privilégio de enxergarmos essa vida nele. Quando falamos do Evangelho, devemos remeter a essa vida. A essa vida, não a vida aqui, né, irmãos? Olhar para a vida eterna. É um pensamento que me traz, né, quando a gente falar, atentar para que todos possam ver à luz das Escrituras essa vida, né? Que é a vida eterna, não a vida aqui, porque isso aqui, como a palavra nos diz, somos peregrinos.
O irmão tem uma pregação que fala que tudo que o homem produziu ainda continua aqui, tudo vai ficar aqui, até mesmo o nosso corpo. O pó vai voltar ao pó, né, de onde veio, mas a vida eterna que o Senhor nos dá, ela vai permanecer na eternidade com Ele. Então, quando pregarmos o Evangelho, devemos remeter a essa vida eterna, olhar para o Senhor, que é nele que está a vida. Versículo 21. O resultado que proveu todas as palavras da vida é o versículo 21, Atos 5, 21. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo. Ouvindo eles o que é isso? O que o anjo do Senhor falou para eles. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Então gera testemunho, aquele testemunho que vai dar honra e glória para o nosso Senhor. Esse é o testemunho que o irmão citou, vai trazer a pessoa para o Senhor Jesus. A misericórdia da graça de Deus, que é a vida eterna, a que vai permanecer para sempre, que é a mais importante. Aqui nesse mundo, irmãos, é como vapor, vai passar como um vapor. É como uma folha uma flor que floresce e já desvanece. Mas o amor, voltando a pensar ao amor, ele é... O Espírito Santo é a nossa fonte de energia para o ministério. E o amor, ele deveria ser o nosso motor. O Espírito Santo dá o combustível e o amor deveria ser o nosso motor, o que move. Se nós pensar todos os homens que ainda estão em trevas, sem vida, caminhando para o juízo eterno, caminhando para o lago de fogo, isso que deve mover nós, levar, anunciar. Eles foram movidos a ensinar no templo, tanto no ministério dentro do corpo de Cristo, como na pregação do Evangelho, o amor que deve ser nosso motor. O amor pelo homem que está lá, em trevas, o amor pelos nossos irmãos que já são salvos e muitas vezes estão escravizados por doutrinas, estão presos ainda nos laços da carne, as vontades da carne ainda. Então, um amor que vai nos motivar a nós tentar ser de auxílio para eles, tentar levar a palavra, exortá-los a se desvencilhar desses laços que ainda prendem eles e não permite que eles cheguem ao conhecimento da salvação, um conhecimento pleno de Deus. Tem aquele versículo: quando eu era menino, pensava como menino, e agora que eu sou grande, penso como grande. Então, a maturidade espiritual é o desejo que Deus tem para que todos nós chegássemos. Foi por isso que Ele supriu dons ao corpo de Cristo. Ele deu homens para suprir o corpo, deu apóstolos, profetas, doutores, mestres, evangelistas. Então, Deus deu os recursos para nós. Infelizmente, muitos dons estão perdidos no sistema, o Espírito Santo nesses irmãos estão entristecidos. Nós possamos cada vez mais ser movidos pelo amor, sermos diligentes em negar esse mundo que está em trevas e deixar o Espírito Santo fazer a parte dele, o que lhe é devido, que é batalhar com a nossa carne, e nos deixar como vasos separados na mão de Deus, para Deus usar conforme Ele quiser. E se Ele não quiser usar, Ele fazer transbordar de alegria também. Usar ou não usar, o que importa é que seja feita a vontade de Deus em primeiro lugar.